Os números estão te perseguindo? Tá aparecendo muitas horas iguais para você? Será que são sinais do universo? Será que o universo está tentando conversar com você? Meu nome é Juliana Suna, eu sou a musa do tarô, mas eu também trabalho com a numerologia e eu tô aqui para desmistificar tudo isso através dos números. E pois é, o universo está sim se conectando com a gente o tempo todo. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo sobre numerologia, tá certo? Então assim, já me ajuda, né, gente? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda para todo mundo que curte numerologia, que também, de alguma forma, sempre tá olhando para o relógio e encontrando horas iguais. Pois é, isso daí é muito comum de acontecer, tá certo? Então é isso. Ativa as notificações do sininho para vocês ficarem sabendo de todos os conteúdos do canal. Gente, é muito bacana quando a gente pensa nisso. Por quê? Eu quero que vocês imaginem o seguinte: se tudo no universo é energia, com certeza o universo ele sempre está conversando com a gente. A numerologia ela explica que os números eles são vibrações. Se tudo é energia, os números também vibram. Os números eles traduzem um tipo de energia. E pela numerologia todos têm um significado específico. Então quando a gente olha para o relógio e a gente encontra lá, agora são 7h07, o universo ele está querendo trazer a energia da vibração 7 para a tua vida. Ele está querendo te conectar com esse símbolo, com esse significado. Inclusive depois no final eu vou deixar aqui embaixo para vocês o significado de todas as horas, tá? Só para vocês poderem ter ali uma pequena bússola. Então vamos lá. Então o universo ele tá o tempo todo conversando com a gente. Então ele tá se conectando de alguma forma. Vocês já pararam para pensar que o número do teu armário no trabalho, que o número, a soma da tua conta bancária, que o número que você mais gosta, de repente ele tem um significado muito importante na tua vida? E é tão curioso porque quando a gente vai fazer o nosso mapa numerológico natal, a gente encontra números, vibrações e energias muito presentes ali. Então aquelas pessoas que, por exemplo, se conectam muito com o número 7, tá? Elas têm uma energia que de repente quando elas pegam o mapa delas, elas têm um 7 muito forte. Tá? Então o universo o tempo todo ele tá tentando falar algo pra gente. Eu acho muito curioso assim várias situações. Primeiro porque se você é uma pessoa que o tempo todo tá vendo números, isso já fala sobre a tua sensibilidade, tá? Porque assim, é a mesma coisa que você se conectar com a natureza. Tudo é, como eu já disse, os números eles são energias. Eles não são palpáveis, mas eles são vibrações, eles vibram. É como se tudo vibrasse. Então, assim, uma pessoa que se conecta com a natureza. Então, ela tá lá num lugar, mas ela não está só dentro daquele lugar, ela está sentindo a vibração, a energia, ela consegue se conectar com aquela mata, com aquele silêncio. A mesma coisa com os números. Você consegue se conectar com aquilo que está sendo passado para você. Tá? Então é muito interessante. Ontem de manhã eu estava lendo um mapa para uma cliente e essa cliente ela é cheia de 8 no mapa. Gente, foi muito curioso. Duas coisas me chamaram a atenção ontem, no dia de ontem, tá? Assim, primeiro que eu fui fazer o mapa dessa pessoa e a minha bateria, ela só tem 8 no mapa. O caminho do destino dessa pessoa é 8. O número mais importante do mapa dela era 8. Quando eu olhei, a minha bateria estava 88%. Bem no áudio em que eu estava falando sobre a importância do 8 na vida dessa pessoa. Então vocês têm noção o quanto essa pessoa precisa? Olha só, eu estou me conectando com a mensagem. Eu não estou apenas recebendo esse 8 na minha vida. Eu estou olhando e falando, caramba, o universo está falando alguma coisa sobre esse 8. Eu senti
que não apenas a importância do 8, mas o quanto essa pessoa provavelmente precisaria trabalhar muito essa vibração 8 no mapa, porque aquele 88 foi simplesmente uma confirmação, uma sincronicidade. Eu estava ali em sincronia com aquele movimento do que eles estavam recebendo uma mensagem mesmo. Olha, Juliana, realmente é isso. É isso mesmo, ela precisa aprender muito a trabalhar esse 8. Gente, e mais um sinal que eu achei assim fantástico, que eu achei assim bárbaro, foi que quando eu decidi que eu gravaria esse vídeo hoje, porque eu sei que as pessoas têm muita curiosidade, principalmente pelas horas iguais, e quando eu decidi gravar esse vídeo, eu juro pra vocês, começou assim, é lógico, a nossa bateria do celular, ela tá lá. O primeiro sinal que eu me conectei foi esse 88, porque a bateria tá alta. Durante o percurso, um período do dia, tava 77, 55, 66, 33, 20, gente, tava certinho, números repetidos. Eu senti, por isso que eu falo, nós nos conectamos com a mensagem, de acordo com a nossa sensibilidade, a gente se abrir para o universo para entender as coisas. Eu senti uma confirmação de gravar esse vídeo para vocês. É como se o universo tivesse já trabalhando essa energia a favor de hoje, falando assim, é isso mesmo, você tem que gravar esse vídeo. Então, o tempo todo, a vida está trazendo sinais. Isso é a nossa intuição, a nossa sensibilidade, que é muito forte. E já aconteceram outras situações muito interessantes. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que era tatuador. E eu cheguei até essa pessoa por conta de uma tatuagem. E eu comecei, papo vai, papo vem, eu comecei a conversar com esse cara e ele falou pra mim, ele falou, cara, eu vi seu perfil, você é numeróloga. Ele falou, os números conversam comigo. Eu juro, gente, ele estava começando a trabalhar a própria espiritualidade, estava sendo, assim, estava buscando uma religião, um caminho, estava começando, né? A gente sempre está buscando, fazendo um caminho religioso, qualquer coisa. A gente está ali naquela busca. E ele falou assim, Juliana, os números falam demais comigo. Mas é assim, é impressionante, eu acho muito doido eu conhecer você. Resumo da ópera. Eu fiz tatuagem com ele, ele fez o mapa numerológico comigo, nós descobrimos várias coisas dentro do mapa dele, ele mudou de profissão, ele era tatuador e agora ele trabalha com marketing digital, ele é designer, ele trabalha com inteligência artificial. Esse cara tá ganhando um baita de um dinheiro. Tá ganhando muita grana, porque de fato ele entendeu o propósito dele e ele foi explorar aquele talento que ele tinha de pureza de 3, porque ele é um ótimo comunicador, ele trabalha a arte, ele dá vida para a arte, mas ele entendia que não era a tatuagem. O momento dele não era aquele, quando nós fizemos o mapa, ele passou a entender. E depois disso, a gente teve uma amizade, ele fez trabalhos para mim de inteligência artificial. Então, vocês conseguem entender que o universo, ele sempre está colocando a gente em algum lugar. E os números fazem parte deste lugar. Então, assim, até, por exemplo, vamos pensar a respeito de eventos que acontecem no universo. A gente sabe daquele, eu acredito que no dia 11 de setembro teve aquela catástrofe das Torres Gêmeas, teve toda aquela questão dos Estados Unidos, tal. E aí a gente fica pensando refletindo sobre isso. Pô, mas o que será que isso quis dizer, né? Será que é por acaso essa data em específica? E assim, é muito interessante porque questões de acidentes, de desastre, de coisas que acontecem em massa, representam alguma coisa. Aquelas pessoas, é um movimento espiritual que precisava acontecer naquele dia, naquele momento, e a gente fica olhando para aquilo e entende que as coisas em massa, elas são grandes movimentos e aprendizados.
tá? Isso também, gente, é um outro papo, outro assunto. A gente pode ir muito mais além desse assunto, falando sobre essa questão espiritual, de encarnação, enfim. Só que tudo isso tem um propósito, tá? Então, muitas pessoas, por exemplo, eu preciso fazer um mapa do bebê. Eu acho curioso isso. Isso é interessante. Juliana, vamos fazer o mapa do bebê? Legal, vamos fazer. Eu sempre procuro fazer o mapa do bebê depois que o bebê nasce. Por quê? Gente, por mais que nós, numerólogos, estamos ali encontrando, né, quando a gente faz o mapa, nós precisamos da data de nascimento e o nome de batismo dessa criança. Por mais que a gente entenda, né, às vezes a mamãe vai lá marcar cesárea, então assim, tem toda essa questão, às vezes não é parto normal, é uma cesárea, mas a criança vai nascer quando ela precisa nascer. Por isso que eu sempre procuro falar para as mamães, vamos fazer um mapa depois que essa criança nasce. Você pode não ter registrado essa criança, mas eu entendo, porque assim, gente, o nome de batismo é a personalidade da criança. E isso nós podemos ver pela numerologia. Por quê? Porque a gente pode trocar ali, por exemplo, vai ter um nome, aí tem o nome do papai, tem o nome da mamãe, a gente pode buscar ali pela numerologia opções para essa criança ter um nome X e uma personalidade Y. Mas a data de nascimento, cara, vocês conseguem entender que Deus também tá por trás de tudo e que o universo, ele sempre tá ali, ó. Não, essa pessoa precisa nascer nessa data. Eu já atendi pessoas em que assim, né, já atendi uma mãe específico que ela queria que o parto fosse no dia 17, tá? 17 de outubro. Só que o que acontece? Essa criança nasceu no dia 8. Olha que curioso, a criança ela adiantou. Como é que seria se a gente já tivesse feito o mapa? Mas olha que loucura, essa criança teve que nascer antes. Mas mesmo assim, a soma, olha só, 17 é 1 mais 8, 1 mais 7 que é 8, e o dia 8 é 8, ou seja, ambas somas são dia 8. Mas você percebe que parece que o universo estava tentando dizer assim, olha, não são vocês também que determinam, tá? Então assim, é um dia 8, não me importa se vem de uma soma 17 ou se é um dia 8, mas tem coisas que precisam acontecer. Então, toda vez que eu procuro fazer mapa de bebê, a gente pode entender o nome, já pode ir vendo a personalidade, mas a data de nascimento é legal que a gente faça depois que esse bebê nasça. Então, assim, gente, são muitas coisas. Também tem as horas invertidas. Eu gosto sempre de falar que quando a gente encontra as horas normais, tá? Então, vamos lá, agora é 17h17. Então, a vibração é 8, porque é 1 mais 7, 1 mais 7. Então, é 8 e 8. A vibração do 8 tá atrás de você. Tá querendo te trazer aqui alguma mensagem, alguma questão ali sobre o 8. Do tipo, olhe, seja justo, seja honesto, olhe para essas situações que estão acontecendo, sabe, ao seu redor, como é que elas estão se apresentando, ou então tá te falando de dinheiro, tá te falando da facilidade que você tá, de um momento de materializar coisas ali, sabe, de ganhar dinheiro, de se empenhar mais no teu trabalho, de planejar mais, é o 8 isso. E quando a gente vê horas invertidas, 17... E é que com 17 não dá, mas por exemplo, a gente vê 14h51. Olha que interessante, quando a gente vê invertido, não é uma mensagem muito positiva, a gente já vê uma mensagem ao contrário, tá? Então 14 é um 5. O 5 no lado negativo, a gente tá falando de fugir das responsabilidades. Nós estamos falando da pessoa que não está ali se empenhando em algo, a pessoa que de alguma forma ela, né, o 14, ele inclusive é um número kármico. Então assim, a pessoa braço curto é a pessoa que de alguma forma só quer aventura na vida, que não tem responsabilidade nem com os outros, nem consigo mesmo, com as próprias coisas. Então vocês percebem como tudo tem um porquê, até os portais. Hoje falam-se tanto dos portais. Portal, sei lá, 1 do 1,
de 2026, que todas as somas são 1, então é uma reconfiguração da vida, porque o 1, ele é o começo de tudo, então tá zerando uma vida, a oportunidade de vocês sentirem energia de renovação. Então assim, sim, o universo está o tempo todo tentando se conectar com a gente. E basta que a gente se abra para essas oportunidades, basta também, como eu já disse antes, ter sensibilidade. Eu acredito que a coisa mais importante, tem muitas pessoas, né, que são céticas, muito céticas, e eu sempre vou trazer isso para essas pessoas, para qualquer pessoa. Por que não você prestar atenção em tudo? Às vezes a gente acha, não, é coincidência. Presta atenção. Tenta entender. Olha aquilo que você é o sentir. Olha aquilo que você não pode enxergar, mas que você vai sentir. E você presta atenção que você vai entender o recadinho, tá certo? E aqui eu convido vocês também a fazerem um mapa numerológico de vocês. Se vocês ainda não fizeram, tá? É um convite a um mergulho interno, a uma bússola linda de autoconhecimento. Eu acredito que assim, nós precisamos saber o que nós viemos fazer aqui, tá? A gente tem ali as nossas questões com a nossa família, com tudo, mas a gente precisa saber qual é o nosso caminho. A gente sabe que família, que pessoas que passam e são importantes na nossa vida, elas não são por acaso, mas todo mundo tem um caminho. E a numerologia, ela te ensina qual o seu caminho, tá certo? E é isso, meus amores, eu espero que tenha feito muito sentido para vocês. Comentem muito aqui embaixo, eu tô voltando aqui com força total aqui para essa rede e eu preciso aqui do engajamento de vocês, então coloque aqui os temas de numerologia que vocês desejam saber e têm curiosidade e vem fazer o seu mapa comigo. E é isso, meus amores, gratidão e até a próxima!